Recentemente, Trump se reuniu com Zelensky e adotou um tom mais rígido, sugerindo uma negociação para encerrar a guerra. No entanto, líderes europeus viram essa postura como uma possível traição ao continente, levantando suspeitas de uma aproximação com Vladimir Putin. Como resposta, o presidente francês Emmanuel Macron chegou a cogitar fornecer armamento nuclear à Ucrânia, um discurso que contrasta fortemente com o do premier da Hungria, que alertou que financiar o esforço de guerra ucraniano poderia levar a Europa ao colapso. O ano de 2025 já começou marcado por tensões crescentes e decisões que podem mudar os rumos do mundo. De um lado, os Estados Unidos adotam uma política externa mais contundente do que nunca, combinando discursos firmes e imposições tarifárias contra diversos países. Do outro, a resposta do maior deles foi clara e direta: estamos prontos para qualquer tipo de guerra, inclusive a bélica. A tensa reunião de Trump com o presidente ucraniano Zelensky tem sido interpretada por muitos como um possível alinhamento com Vladimir Putin. Mas é realmente isso o que está acontecendo? E quanto a nós, meros mortais, como devemos interpretar os atuais movimentos do presidente americano? Trump tem como uma de suas promessas de campanha a resolução da guerra na Ucrânia, e o caminho mais curto para isso seria a diplomacia. No entanto, com a recente discussão na Casa Branca, os resultados não foram como esperado. Após essa reunião, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou um plano na quarta-feira, 4 de março de 2025, que visa levantar cerca de 800 bilhões de euros para fortalecer a defesa dos países da União Europeia e fornecer apoio imediato à Ucrânia, após os EUA suspenderem a ajuda, após a conversa entre Trump e Zelensky. Embora Trump busque uma solução diplomática, sua abordagem de negociação direta pode ser vista como uma tentativa de reduzir o envolvimento militar dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ganhar apoio interno ao apresentar-se como presidente que poderia resolver o impasse sem mais derramamento de sangue. A suspensão da ajuda americana após a reunião de Trump com Zelensky afetou diretamente a postura de aliados da Ucrânia, incluindo a UE, União Europeia. Von der Leyen teve que agir rapidamente propondo um plano robusto para garantir a segurança europeia, enquanto os Estados Unidos recalculam sua estratégia. Esse movimento fortalece a divisão interna na OTAN sobre como lidar com a Ucrânia. Posteriormente à discussão, Elon Musk, empresário e atualmente à frente da Doge, manifestou apoio à saída americana da OTAN e da ONU. Sua declaração adiciona mais um elemento à crescente onda de ceticismo sobre a participação dos Estados Unidos em alianças internacionais. Musk, com sua posição influente e visão anti-establishment, vê a OTAN e a ONU como obstáculos para uma verdadeira soberania americana. Essa postura ressoa com a ideologia de Trump, que prioriza a independência dos Estados Unidos, longe de compromissos com organizações multilaterais. A postura do presidente americano deve ser analisada além do confronto Rússia-Ucrânia, dado que sua verdadeira busca é a redução do déficit comercial, a proteção da indústria americana e o fortalecimento de negociações bilaterais. A China, em particular, tem sido um alvo constante de Trump, que acusa o país de práticas comerciais desleais, como o roubo de propriedade intelectual e subsídios excessivos a empresas estatais. Essa abordagem se alinha com seu slogan Make America Great Again, focada em restaurar a supremacia econômica dos Estados Unidos e proteger seus interesses, tanto internamente como no cenário global. Para Trump, a guerra na Ucrânia é um reflexo de um sistema global, onde os Estados Unidos estão perdendo terreno para as potências como a China. E para ele, a solução passa mais por uma guerra comercial do que por uma guerra militar. Apesar de que a China, em resposta aos Estados Unidos, disse, abre aspas, estamos preparados para qualquer tipo de guerra, inclusive uma guerra bélica, fecha aspas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou recentemente a suspensão temporária de tarifas de 25% sobre produtos importados do México e do Canadá, adiando sua implementação até 2 de abril de 2025, que pode ter sido um recuo às tarifas retaliatórias canadenses. Em resposta, a presidente do México,
Claudia Sheinbaum convocou uma assembleia informativa no Zócalo da cidade do México em 9 de março para explicar o acordo alcançado e discutir a reforma do Poder Judiciário. O evento, que contou com a presença de dezenas de milhares de mexicanos, transformou-se em uma celebração de unidade nacional e do diálogo e respeito entre as nações. Sheinbaum, ao reunir milhares de mexicanos, não apenas reforçou a união interna, mas também enviou uma mensagem clara para os Estados Unidos, que a política de tarifas não será aceita passivamente e que, apesar das ameaças, o México está comprometido com sua própria soberania e segurança. Durante o comício, Sheinbaum destacou a importância da colocação para impedir a entrada de fentanil nos Estados Unidos e ressaltou a necessidade de conter o fluxo de armas de alto calibre para o México provenientes dos Estados Unidos. Analistas sugerem que, embora a celebração possa não eliminar a incerteza econômica, ela fortalece o apoio do México ao México. A presidente mexicana. Caso implementadas as tarifas, poderiam impactar significativamente a economia mexicana, que depende fortemente do comércio americano. Trump, por sua vez, minimizou as preocupações empresariais sobre a incerteza causada por suas tarifas e a possibilidade de aumento de preços, afirmando que suas medidas recíprocas beneficiarão os Estados Unidos a longo prazo. A suspensão das tarifas reflete os esforços diplomáticos e a cooperação entre os países norte-americanos para abordar questões comerciais e de segurança, onde, de um lado, os Estados Unidos querem evitar a entrada de fentanil e drogas pesadas, e do outro lado, o México quer evitar a entrada de armamentos de alto calibre oriundos dos Estados Unidos. Agora que entendemos um pouco sobre as questões comerciais envolvendo países do Ocidente com tarifas e tarifas retaliatórias, passemos a analisar que uma vitória russa seria o fim da Ucrânia e uma possível ameaça ainda maior à Europa. Ademais, Magna Carta do Canal Brasil Paralelo disse por várias vezes que vivíamos uma guerra fria e que estava se formando um bloco formado por China, Rússia e Irã. Bem, de fato, não discordamos disso, pois o Ocidente atualmente está preocupado em, abre aspas, lacrar, fecha aspas, adotando cada vez mais políticas progressistas de ideologia woke, conhecidas aqui no Brasil como políticas socialistas e comunistas. Enquanto do outro lado do mundo, ou seja, no Oriente, o bloco China, Rússia, Irã e até mesmo alguns países do Oriente Médio, como Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, crescem economicamente e geopoliticamente. De um lado, o Ocidente segue desunido e desfocado, a- enquanto a China apoiava sua base industrial e a Rússia se preocupava com territórios e influência internacional. Já o Ocidente discutia banheiros unissex, transfobia, linguagem neutra e até mesmo o conceito de propriedade privada. Este último até hoje discutido no Brasil. Os progressistas, então, criaram a crença em uma globalização ideológica que trata ditaduras como democracias, criminosos como vítimas. Invertem todo o conceito de conservadorismo e bons modos atrelado a princípios civis éticos, resultando em um alinhamento anti-europeu e anti-americano, pois a Europa, atualmente, está inundada de imigrantes ilegais, destruindo sua cultura, hospedados gratuitamente e recebendo auxílios do governo para cometerem transgressões ilegais. Enquanto o europeu paga alíquotas de imposto de renda de até 52% para manter um sistema que promove a censura e combate memes, mas não soluciona crimes reais e tradicionais. Do outro lado, os Estados Unidos tiveram suas fronteiras escancaradas, aumento massivo de criminalidade com furtos a lojas e veículos sendo realizados sem o menor temor, pois criminosos furtavam em lojas e não só o proprietário, como a própria polícia era impedida legalmente de agir. Mas isso até a chegada de Donald Trump. And we will immediately stop all of the pillaging and theft. Very simply, if you rob a store, you can fully expect to be shot
as you are leaving that store. Shut! Donald Trump promete acabar com a agenda woke. Inclusive, em um discurso que gerou muito engajamento político, ele disse, abre aspas, se algum criminoso resolver furtar uma loja, a melhor forma de pará-lo é atirem. Atirem nele. E assim vai se acabar os crimes de furto. Fecha aspas. Então, isso fomentou ainda mais a sua promessa de acabar com a agenda woke, o que aparentemente não vai ser difícil. Empresas estão abandonando as políticas progressistas. Estúdios estão amargando os prejuízos e qualquer pessoa, no mínimo sensata, não compactua em ver a sua filha ou esposa dividindo o banheiro com um homem que pensa ser mulher, enquanto seu filho é sexualizado nas escolas. Logo, o que ele sabe é que o Ocidente está dividido e que não tem forças para enfrentar sozinho a China e a Rússia. Então, ele busca se aproximar de Putin para afastá-lo da China, que atualmente é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas da economia americana. E a indústria chinesa é uma das, se não a mais potente do mundo, o que representa uma elevada capacidade de resposta, inclusive de conflitos armados. Então, a estratégia de Trump é inteligente, pelo menos a princípio, pois a Rússia já até mesmo se ofereceu para servir como mediadora entre os americanos e o Irã, ou seja, o bloco chinês, que tinha a Rússia e Irã como aliados, pode estar sendo enfraquecido por uma relação entre Irã e Rússia. Bem, é óbvio que a estratégia de Trump é arriscada, pois nada garante o alinhamento americano com estes países orientais, dada a forte divergência cultural. Ademais, o Ocidente ainda encontra-se desunido. Os Estados Unidos se retirou das alianças da ONU e OTAN após suspender ajudas militares à Ucrânia. Os países europeus gastaram mais com o petróleo e gás russos do que com a ajuda ucraniana. O Ocidente como um todo depende da China devido à sua forte presença industrial, sob pena de ligeiro aumento de preços de produtos industrializados. Logo, Donald Trump pode estar diante do monstro que vai engolir ele e os Estados Unidos, juntamente com suas possíveis fracas alianças com países orientais, ou, a depender das próximas eleições europeias e uma posterior união de última hora, ele poderá então se sair como um herói que salvou o Ocidente da ruína, diferente do fracasso da era Biden. De um modo ou de outro, as peças estão se movendo no tabuleiro internacional, e os próximos movimentos vão desenhar a ordem mundial que vamos viver nas próximas décadas. E, diante desse cenário global, fica a pergunta: será que o Ocidente conseguirá recuperar a sua glória ou o Oriente continuará a sua ascensão imparável? Nos últimos 30 anos, o mundo assistiu a uma transformação impressionante. Países como os Emirados Árabes Unidos e o Catar, antes apenas vastos desertos, hoje abrigam cidades ultramodernas como Dubai e Doha, referências mundiais em inovação, luxo e desenvolvimento. A China, que há poucas décadas era uma nação essencialmente rural, se tornou a segunda maior economia do planeta, desafiando a hegemonia ocidental e consolidando sua presença nos mais diversos setores industriais e tecnológicos. Enquanto isso, o Ocidente enfrenta um declínio preocupante. O IDH de diversas nações estagnou ou piorou. A economia se tornou frágil e menos competitiva, e a influência política e militar se fragmentou diante de divisões internas e debates ideológicos que, muitas vezes, não contribuem para um fortalecimento real dessas nações. A grande questão é: estamos testemunhando o fim da supremacia ocidental? O Ocidente ainda tem forças para se reinventar e retomar a sua posição de liderança mundial? Ou será que estamos diante de uma nova era, onde o Oriente assumirá o protagonismo global? Deixe sua opinião nos comentários.